O meu marido, ele marcou um encontro com uma mulher trans pra me trair, só que ele acabou sendo... Eu pensei muito se eu gravava esse vídeo ou não, só que tem coisas que acontecem com a gente que a gente acha que nunca vai acontecer. Então que fique de alerta. Eu estou casada há 3 anos e até então, o meu marido ele nunca tinha dado motivos para desconfiança. A gente sempre saiu juntos, era muito raro quando a gente saía sozinho, sem o outro. Nunca teve senha no celular dele, nunca teve senha no meu celular. Tanto que eu mexia no celular dele a hora que eu quisesse e ele também. Até que um certo dia, ele estava no banho, o celular dele tocou e eu atendi para ele. E era a mãe dele pedindo o contato de uma pessoa e ele pediu para eu passar esse contato ali para a mãe dele. Foi então que eu aproveitei para mexer ali um pouquinho, para dar uma mexida nas redes sociais dele. E em uma dessas redes sociais, eu vi que o meu marido ele tinha curtido várias e várias fotos de mulheres trans. E quando eu vi aquilo, eu engoli seco, eu fingi que eu não tinha visto nada, porque eu confesso que eu fiquei com vergonha. Passei dias com aquilo, na cabeça, e o que aconteceu? Depois disso, eu comecei a mexer com frequência no celular dele, só que eu não achei mais nada. Foi então que eu desencanei, pensei comigo, sei lá, às vezes foi errado, ou sei lá, foi só por curiosidade mesmo. Tá bom, passou um tempo, e eis que eu sonhei que o meu marido ele chegava em casa todo cheio de sangue. E no sonho também ele chorava muito, foi então que eu acordei e eu orei. Só que esse sonho ele ficou me perturbando por dias. Então, como eu estava dizendo, aquele sonho ele ficou me perturbando por dias. Foi então que eu decidi compartilhar com meu marido o sonho que eu estava tendo, contei para ele como estava sendo esse sonho. E ali ele falou para eu ficar tranquila, que nada ia acontecer se Deus quisesse, que estava tudo bem. Ok, passou mais um tempo e eis que um certo dia o meu marido ele saiu para trabalhar e nesse dia ele não voltou. Ele sempre chegava em casa por volta de umas 5 horas, 6 horas da tarde. E nesse dia era meia-noite e ele ainda não tinha chegado. E para piorar, o celular dele estava desligado. Foi então que eu liguei para todo mundo da família dele. A maioria veio para minha casa. Fomos até a polícia, fizemos tudo o que tinha que fazer. A todo momento eu ligando para ele nada. Foi quando eu lembrei do meu sonho. Gente do céu. Quando eu lembrei daquele sonho, eu entrei em pânico. E no dia seguinte, 6 horas da manhã, o meu marido ele foi encontrado, jogado no meio do mato, cheio de sangue. Ele estava muito fraco, ele foi levado, para o hospital. Nós também fomos todos para o hospital. E quando eles vieram dar a notícia, do que tinha acontecido com o meu marido, eu quase morri de tanta dor ao ouvir aquilo. O meu marido, ele tinha sido usado. A minha sogra desmaiou, o meu sogro entrou em estado de pânico. E eu senti uma dor tão insuportável, uma dor que eu nunca tinha sentido antes. E assim que liberaram, eu entrei para conversar com ele. E assim que eu entrei, ele já começou a falar que ele precisava conversar, que ele precisava falar algumas coisas. E ali ele me contou toda a verdade, porque segundo ele falou que de qualquer forma eu ia descobrir sobre isso e que então ele preferia que eu descobrisse pela boca dele. Foi quando ele começou a me contar que ele sempre teve curiosidade e vontade de ficar com mulher trans e que por isso ele marcou um encontro com uma, saiu direto do trabalho e passou para buscar ela e foram para um motel. Mas chegando no motel, ele falou que essa pessoa deu algo para ele beber e depois que ele bebeu, ele meio que foi apagando aos poucos. Só que ele lembra de alguns flashes dele sendo abusado. Ele falou que não lembrava de, nitidamente tudo, só que vagamente ele fala que ele tem esses reflexos. Depois disso, ela colocou meu marido no carro, abandonou ele no meio do mato e um pouco mais pra frente ela largou o carro dele. E foi assim que o meu marido foi encontrado. Só que, resumindo, ele entrou numa depressão tão profunda, ele ainda está de cama. Foi tudo muito difícil pra todo mundo, porque no início ele chorava de muita dor lá embaixo. Só que eu tenho fé que ele vai conseguir se recuperar. E enquanto tá todo mundo preocupado somente com ele, eu tô aqui sem ânimo, sem vida, sem vontade de viver. Só queria que alguém olhasse pra mim e perguntasse se eu tô bem. Eu sei que a vítima foi ele, só que a traída fui eu. Será que ninguém lembra da parte que ele estava saindo pra me trair? Se nada tivesse dado errado, ele teria feito o que ele saiu pra fazer. E sim, eu estou com ele ainda, porque eu tenho muito medo de largar ele e ele acabar fazendo algo contra a vida dele. Então assim, tá bem complicado, porque eu não acho justo
Eu não acho justo que ninguém perceba que a vítima sou eu. Eu não acho justo eu ter que ficar do lado dele com medo do que ele possa fazer. Só que também, por outro lado, eu me sinto injusta. Será que eu não tô sendo injusta? Será que eu não tô sendo ruim demais? Ou será que não? Eu tenho direito. Eu acredito que eu tenho direito. Sobre a mulher trans, ninguém sabe quem é. Ele não quis falar porque, segundo ele tem medo. Então, acabou que ficou por isso mesmo.